Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu agradeço muito a Luzia por ter começado e conduzido a oração da manhã em cima desse Salmo 117 que nós vamos pegar, porque realmente é o salmo que mais fala da minha vida. Então por isso é aquele do qual eu mais gosto. E graças a Deus eu tenho boas razões para gostar mais dele. Acompanha comigo então, Salmo 117. Talvez na sua Bíblia seja 118, mas ele começa assim: louvai o Senhor porque Ele é bom, ou celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E gente, já começa aí. A minha vida, mas também a sua vida, precisa ser um louvor a Deus. A minha vida e também a sua vida precisa ser um louvor a Deus. A vida, um louvor a Deus, de maneira que o seu simples viver já seja louvor ao Senhor. Louvai o Senhor porque Ele é bom. E aí está a razão. Não somos nós que somos bons, não sou eu que sou bom, não. O Senhor é que é bom. O único bom é Ele. E as bondades que nós temos são reflexos da bondade dEle. As qualidades que nós temos, graças a Deus temos, mas são reflexos das qualidades dEle. Então por isso justamente é preciso louvar o Senhor. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E você sabe que misericórdia vem de duas palavras do latim, que é miser, que é fácil. Miserável vem de miser. E de cor cordis, que deu córdia, misericórdia. O que é isso? O que é misericórdia? É justamente o coração de Deus que se debruça para o miserável. É o coração de Deus que se volta, como um pai e uma mãe se debruçam sobre a criança. Esse amor de Deus, nosso Pai, que se debruça sobre o miserável. Isso é a misericórdia. Fazendo isso, Ele não está dizendo que nós somos miseráveis, não, ao contrário, embora sejamos miseráveis, o Senhor faz isso. E quantas vezes Ele faz igualzinho aquele bom samaritano. Outros passaram e não fizeram nada com o homem que estava ali, numa situação miserável. Ele apanhou tanto dos ladrões que ele ficou semi-morto no caminho, sem possibilidade alguma nem de se levantar. Nós podíamos dizer na nossa linguagem, ele estava quebrado, quebradinho mesmo. E aquele bom samaritano passa, vê, como diz o Evangelho, se encheu de compaixão. Compaixão também vem de duas palavras, com, que é fácil, e paixão. E paixão vem de compadecer-se, que quer dizer padecer junto. Aquele samaritano viu e compadeceu-se dele, ele sofreu junto. Foi isso que o Senhor fez conosco, é isso que o Senhor faz conosco. Daí aquele samaritano apiou da sua montaria, debruçou-se, explica o Evangelho, sobre aquele miserável que estava ali. Ele ia morrer no chão, ia morrer derramando o seu sangue todo ali. Mas aquele samaritano se debruça, tira da sua cintura os remédios que ele tinha, remédios muito rudimentares da época, azeite e vinho, e derrama sobre aquelas feridas para estancar aquele sangue. Depois o toma no colo, depois o põe na sua montaria, depois o leva para a hospedaria, paga para ele ser cuidado. Na verdade é isso que Deus fez na minha vida, gente. E dizendo isto,
Eu não estou aqui enfeitando, não, estou lhes dizendo a realidade. E graças a Deus, eu só sou o que sou, porque foi isso que o Senhor fez comigo. E aliás, é isso que o Senhor continua fazendo comigo. Não é que Ele fez há muito tempo atrás e pronto, acabou. Não, é isso que Ele continua fazendo na sua vida. Mas hoje eu preciso dizer também, é isso que Ele fez na sua vida. É isso que Ele está fazendo na sua vida. Misericórdia é isso. É o coração do Pai que se debruça sobre o miserável, por maior que seja a sua miséria. Mesmo se a sua miséria é uma miséria moral, mesmo que você viva num pecado, que você viva num vício, que você viva numa maldade, de um coração fechado, um coração vingativo, não sei. Mesmo que você tenha feito coisas terríveis, tenha feito de propósito, ou tenha feito num momento de loucura, mas que fez. Mesmo que você tenha feito isso, a misericórdia de Deus se debruça sobre você, como se debruçou sobre mim. Por isso aí está, louvai o Senhor porque Ele é bom, e é louvar com a vida, porque eterna é a sua misericórdia. E eterna quer dizer sem medidas. Não é somente eterna no sentido que nunca vai acabar. Não, é sem medidas. É infinita, não dá para medir. E porque ela não tem medidas, porque ela é infinita, ela também vai durar sempre. E aí está, a misericórdia dele é eterna. Não é que no passado ele teve misericórdia e agora acabou. Se você errar outra vez, ele já te pune, já te castiga e chega. Como se o Senhor dissesse, bom, eu vou aturar 1, 2, quem sabe 3 vezes, mas depois disso, acabou. Não. Comigo foi assim também. Eu estou hoje testemunhando para você. Comigo também foi assim. Comigo também está sendo assim. Eu tenho provado maravilhosamente que a misericórdia do Senhor é infinita. E bonito que quando a gente faz da nossa vida um louvor, quando a gente entende que a sua misericórdia foi eterna para com a gente, daí a gente leva a que outros louvem também. É por isso que o Salmo continua, diga a casa de Israel. Casa não é simplesmente casa feita de tijolos. Não, casa aqui está no sentido de casa de Davi, casa de Abraão. Casa é a descendência, é a filiação, é a família. Então diga a casa de Israel, eterna é a sua misericórdia. Proclame a casa de Araão, eterna é a sua misericórdia. E vós, que temeis o Senhor, repeti, eterna é a sua misericórdia. Repite então, eterna é a sua misericórdia. Repete, eterna é a sua misericórdia. Repete para você mesmo, bem na intimidade, eterna é a sua misericórdia. Para mim, eterna é a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, eterna é a sua misericórdia. Aí continua. Isso vai muito de acordo com a minha vida na tribulação. Invoquei o Senhor, portanto nos problemas, nas dificuldades, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me livrou, Ele me libertou. Comigo está o Senhor, nada temo. E sabe, a gente vai aprendendo pouco a pouco que o Senhor está conosco. Infelizmente nós somos duros de entender, mas vamos aprendendo. E certamente você já tem muitos fatos, muitos acontecimentos na sua vida. Portanto, olhar a própria vida, gente, é muito precioso. Olhar a própria história é muito precioso. É daí que o louvor brota espontâneo, o louvor da vida e o louvor dos lábios. Daí que a gratidão, portanto, aquilo que a Bíblia chama de ação de graças, é ação de agradecer. Ação de graças é ação de dar graças a Deus, de agradecer a Deus, portanto de louvar a Deus, de bendizer a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. Hoje, graças a Deus, eu estou olhando para a minha vida, estou olhando para esses 66 anos que eu tive a graça de viver.
Eu poderia, por exemplo, não ter completado os 66. Eu podia ter ficado nos 65, porque já no ano passado, você sabe muito bem, 2 dias depois do meu aniversário, no dia 23 de dezembro, a nossa casa foi assaltada, quer dizer, a Canção Nova foi assaltada. E os assaltantes, um deles foi chegar lá na minha casa diretamente, onde nós estávamos, eu, a Luzia e o Eto. Mais 3 meninas, a Verinha, a que cuida das crianças, a Tati e a Tatiane, estavam lá embrulhando os presentes para as nossas crianças. Estavam até sentadas no chão, né? E a Luzia também, né? Ali no chão, sentada com elas, embrulhando os presentes para as nossas crianças. Quando entrou de revólver em punho, mais ainda com uma pistola no ombro, e apontou a arma assim para mim, desde a porta. Depois ele de um lado da sala e eu do outro lado da sala. E, gente, eu não sei como é que eu saí de lado por uma porta que vai para o interior da casa. Não sei como é que eu saí. E graças a Deus, naquela hora, o Eto também fez com que a Verinha e a Luzia fossem lá para dentro, e o Eto ficou segurando a porta. E aí houve uma luta corporal entre o assaltante e o Eto, entre a porta. O Eto é forte, você sabe muito bem disso. Ele segurando de um lado e o assaltante empurrando da outra. E como o Eto estava segurando, né, ele, pela fresta que ainda havia na porta, pelo espaço que deu na porta, ele atirou. E passou assim no rosto do Eto. Até hoje lá em casa está o lugar. Depois disso, os 2 vigilantes entraram em luta corporal ali no chão. Inclusive hoje cedo eu abracei o Reginaldo, que continua sendo nosso vigilante, inclusive na chefia, agradecendo a ele. Está lá o Reginaldo lá no fundo, está me vendo, está andando lá no fundo. Deus lhe pague, meu filho, mais uma vez. E eu disse ao Reginaldo: eu cheguei aos 66 por você, por sua causa. Você arriscou a sua vida para que eu chegasse aos 66. Mas o Cláudio, o outro que estava junto com ele foi alvejado, porque eles lutaram corporalmente. Eles o derrubaram no chão, porque quem sabe de defesa pessoal sabe disso, né? Que a primeira coisa que se faz é tentar colocar o adversário no chão. E eles conseguiram pô-lo no chão, mas como ele estava armado, ele levantou a arma entre as pernas do Cláudio e atirou. E justamente aí, perto, entre as pernas, você imagina o estrago que fez. Depois se viu que era uma bala tremenda do revólver que ele tinha. O calibre da bala era muito grande. Então, o sangue que ele foi perdendo ali até ser levado para a Santa Casa, e lá na Santa Casa ele morreu. Eu posso dizer sem medo que o Cláudio deu a vida por mim. E interessante que depois a mãe dele testemunhou que várias vezes o Cláudio, que graças a Deus, depois que veio para a Canção Nova, mudou radicalmente de vida. Teve todas aquelas loucuras de jovem, mas ele mesmo testemunhava, e a mãe dele pôde testemunhar, que depois que ele veio para a Canção Nova, ele mudou radicalmente. Ele me falou inclusive a respeito disso. 40 dias, 40 não chegou, questão de um mês antes, o Cláudio havia se casou. Depois de um longo namoro, ele se casou. E dizia para a mãe dele, agradecendo a mãe pelo fato de ele estar aqui, trabalhando aqui, dizendo: eu estou disposto a dar a vida pelo Padre Jonas. E deu. Mas eu tenho uma alegria também, que eu tive a graça de ajudar a abrir as portas da eternidade para ele. Hoje eu tenho certeza que tenho um vigia muito mais poderoso no céu do que se eu tivesse o Cláudio aqui. Claro, ele faz uma falta enorme para sua mãe, para o seu pai, para a sua família. Ele faz uma falta enorme para a sua esposa,
para os seus amigos, mesmo os vigilantes aqui, que queriam muito bem o Cláudio. Ele faz uma falta enorme, mas ele no céu é para mim, em primeiro lugar, por quem ele deu a vida, e por nós da Canção Nova, por quem ele deu a vida. Ele é o melhor vigilante, e eu tenho a certeza, ele intercede por nós, porque os nossos que estão na eternidade intercedem por nós. Graças a Deus, o Cláudio vai fazer 1 ano de eternidade, agora no dia 23. Eu ainda estou aqui. O Senhor preferiu que eu ficasse. O Senhor preferiu que eu ficasse. Podia eu ter ido. Graças a Deus, eu louvo a Deus, porque o Cláudio tem 1 ano de eternidade. Eu tive mais 1 ano de vida para continuar a lutar por Deus e em favor de você e dos seus. Por isso, mais do que nunca, eu preciso dizer: eu só posso dar a vida. Depois disso, principalmente, eu só posso dizer: eu só posso dar a vida. Não tenho outra possibilidade, não tenho. Assim como São Paulo disse: ai de mim se não evangelizar, eu preciso dizer: ai de mim se eu não der a minha vida. E graças a Deus eu estou disposto, tenho dado, quero dar, e quero dar cada vez mais. Por isso eu posso dizer: comigo está o Senhor, nada temo. Que mal me poderia fazer um homem? Comigo está o Senhor, meu amparo. Verei logo a ruína dos meus inimigos. Eu vou fazer um saltozinho lá para o versículo 13. Acompanha comigo. Forçaram-me violentamente para eu cair. Forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu auxílio. E sabe, gente, eu posso realmente testemunhar isso, que forças humanas e forças sobrenaturais do mal fizeram isso, forçaram-me e violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu auxílio. Se você vai olhar a sua história, você vai ver que a mesma coisa aconteceu com você. Forçaram-me violentamente para eu cair. Foram violentos, agressivos. Houve forças do mal tremendamente agressivas para derrubar você, para fazer você cair. Mas o Senhor veio em meu auxílio. O Senhor é a minha força e a minha coragem. Ele é o meu Salvador. E eu, graças a Deus, posso dizer isso. Ele é o meu Salvador fisicamente, Ele é o meu Salvador espiritualmente, e realmente Ele é o meu Salvador. Até pela minha fraqueza, eu digo para você: eu sou muito fraco. Talvez você não acredite. Eu sou muito fraco. E os que estão próximos a mim sabem que eu sou muito fraco. Agora, o que acontece com o fraco? O fraco, por ser fraco, ele precisa reagir. O forte confia na sua força. O fraco não, o fraco tem que reagir e o fraco tem que apelar. Claro, uma vez que eu não tenho força, uma vez que eu sei que eu sou fraco, e eu constato que eu sou fraco, veja, eu não estou dizendo por dizer. Repito que os mais próximos a mim sabem o quanto eu sou fraco. A Luzia, que vive comigo pelo menos pertinho há 30 anos, sabe como eu sou fraco. Mas eu repito, o fraco é assim, porque ele é fraco, ele sabe primeiro que ele precisa reagir, porque senão ele é arrasado. O forte não, o forte confia em si. Além disso, o fraco tem que apelar para alguém. Para quem que eu vou apelar? Eu apelo para Deus. E aí está o segredo para você também. Se você é fraco, e quem não é, certamente você não é tão fraco como eu. Mas o segredo para nós fracos é esse: é reagir, é resistir. Até naquela passagem de São Pedro, ele diz que o diabo
ronda ao redor de vós, como leão rugindo, procurando a quem devorar. E termina São Pedro dizendo, depois de dizer que o vosso adversário, o vosso inimigo, o diabo, ronda ao redor de vós como leão, veja bem, como leão, a rugir, procurando a quem devorar. São Pedro diz, porque nós pensaríamos, depois de ele dizer isso, São Pedro diria, fuja meu filho, fuja para longe meu filho, fique com medo, porque esse inimigo está ao seu redor, rodeando você como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Então a gente esperaria que São Pedro dissesse, foge, fica com medo, porque ele é muito forte, ele é um leão, está rugindo, procurando a quem devorar. São Pedro diz ao contrário, resisti-lhe firmes na fé. Aí está o segredo. Eu digo a você, esse é o segredo dos fracos: resistir firme na fé. Se é o segredo dos fracos, é o meu segredo, foi o meu segredo, está sendo, graças a Deus, o meu segredo. Resistir forte na fé. Fé em quem? Claro, em Deus. Apelando para Deus, buscando a Deus, gritando por Deus, como muitas vezes diz este salmo, lá no versículo 5, na tribulação invoquei o Senhor, Ele ouviu e me libertou. Então forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu socorro. O Senhor é minha força e minha coragem, Ele é o meu Salvador. Brados de alegria e de vitória ressoam pelas tendas dos justos. A destra do Senhor, destra é a mão direita. Você está vendo como eu estou mexendo com a mão, né? E naturalmente a gente mexe mais a mão direita do que a esquerda. Essa é a destra, e esse movimento, né, da destra, do lutador, também do jogador que levanta o braço depois que ele fez um gol, ele levanta a mão, ele levanta o braço. É isso que está dizendo aqui. A destra do Senhor fez prodígios, levantou-me a destra, a mão direita do Senhor fez maravilhas, levantou-me a destra do Senhor, fez maravilhas a destra do Senhor. E aí vem um versículo 17: não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Não viverei, não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor mostrou isso muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Por exemplo, logo que eu tive a graça de fazer o primeiro esquema de encontro de jovens, que deu origem para tudo isso, gente. Eu tinha tido meu encontro pessoal com Jesus no ano de 1964. Muitos de vocês nem viviam, ou então eram muito crianças, ou no máximo jovenzinhos. No ano de 1964, no mês de julho, eu tive a graça do meu encontro pessoal com Jesus. Depois daquilo, e você sabe muito bem, porque você também teve o seu encontro pessoal com Jesus, porque esse encontro pessoal não é que a gente vê Jesus, não é que a gente se encontra com Ele, isso é uma coisa que acontece de maneira sobrenatural, é uma experiência de Deus, você experimenta Deus de maneira diferente. Isso se passa no nosso interior, se passa no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E Jesus se torna totalmente diferente para nós, totalmente diferente. Depois disso, eu tinha dentro de mim uma verdadeira ânsia de passar isso para outros. Eu queria que outros tivessem a mesma experiência que eu tive, o mesmo encontro que eu tive. E eu trabalhava com jovens no colégio salesiano, com os jovens da paróquia, e eu fazia de tudo para que eles experimentassem isso, para que eles tivessem esse encontro, até que, graças a Deus, naquele final de 1966,
Chegando, foi por esse tempo assim, chegando bem próximo do ano de 1967, eu fiz o esquema do encontro de jovens. Mas alguém não gostou, alguém do mundo sobrenatural, né? Não gostou, porque ele já sabia todo o efeito deste esquema do encontro de jovens, porque realmente foi o começo de tudo. Aqueles jovens, quando fizeram o encontro, dentro do esquema que eu tinha feito, gente, foi uma maravilha. O que aconteceu comigo aconteceu com eles, e de maneira maravilhosa. Aqueles jovens que eu via, até viviam numa vida errada. Porque até eu quero dizer uma coisa para vocês: o colégio onde eu trabalhava, e a paróquia ligada a esse colégio, e ali nos Campos Elíseos em São Paulo, bem perto da estação da Sorocabana, bem perto da antiga rodoviária, bem perto da rua Santa Ifigênia. Já disse tudo para você, né? Você conhece a região, você que é de São Paulo conhece a região direitinho. E interessante, mesmo gente que não é de São Paulo conhece pela fama aquela região. E não pense que ela ficou pesada desse jeito agora, não. No meu tempo de menino já era assim, antes de eu ser padre. Portanto, depois de 15 anos, e já tinha passado mais 2, 3 anos de padre, 3, 4 anos de padre, aquela região já era pesada, bem pesada, e aqueles jovens coitados viviam naquele ambiente, mas eles queriam ser de Deus, embora vivessem naquele ambiente tremendo, e a vida deles também, de certa maneira, era atingida por aquele ambiente onde eles viviam, porque imagine que ambiente pesado era aquele. Mas quando eles fizeram aquele encontro de jovens, graças a Deus, a vida deles fez isso, ela virou no avesso. E eu vi depois daquele encontro como realmente eles mudaram de vida. O que nós chamamos de conversão aconteceu. Por isso, logo depois que eu fiz aquele esquema, era só esquema ainda por escrito, eu fui fazer um batizado de um primo meu, aliás, filho de um dos meus primos, a minha prima Ana Maria e o marido dela. E lá uma coisa que havia na festa, que nós não sabíamos, mas estava estragada, nós pegamos uma intoxicação, e eu fui para o colégio, eu estava sozinho no colégio, era tempo de férias, e eu peguei uma intoxicação, gente, que fui parar no hospital Santa Catarina. A minha pressão tinha caído lá embaixo, e a minha pulsação quase que não se sentia. Os médicos ficaram apavorados, e não tinham meios de como me fazer voltar. Eu quase morri naquela ocasião. Realmente eu posso dizer, não hei de morrer, mas viverei para narrar as obras do Senhor. E foi isso literalmente que aconteceu. Quando nós começamos a fazer os encontros de jovens, no final do primeiro ano de encontro de jovens, veja bem, eu contei algo antes de começar. Foi também no dia do meu aniversário. Coincidiu que naquele ano não foi no sábado, foi no domingo o meu aniversário. E embora fosse meu aniversário, nós fizemos um encontro de jovens justamente naqueles dias, porque para os jovens eram dias bons, porque eram dias de férias. As aulas já tinham acabado, não tinha chegado o Natal. Então naqueles dias que antecederam o Natal, que antecederam o meu aniversário, fizemos um encontro de jovens, que era lá em Campos do Jordão. Ao meio-dia, depois do almoço, terminou o encontro, e nós sempre fazíamos assim, descíamos de ônibus e de carro para São Paulo, onde fazíamos o encerramento. Os jovens foram de ônibus e eu fui num carro para chegar na frente, para preparar tudo para a chegada deles. E naquela serra de Campos do Jordão, mas na estrada antiga, nós estávamos em 1968, gente, o carro perdeu o freio, e o motorista foi muito ágil, porque o carro estava sem freio nenhum. Ele tentou baixar a marcha, mas a marcha não pegou. Daí também, não engatando a marcha, você viu, né? Sem freio e a marcha não engatou. Ele foi só com a direção e o carro pegando velocidade, porque
Você sabe que são as curvas da estrada de Campos do Jordão naquele tempo. Mas houve um momento que ele não conseguiu, e o carro atravessou, e batemos forte numa árvore, e lá embaixo era o precipício. O carro ficou com as rodas de trás no final da estrada, e no começo do precipício, e a outra roda ficou realmente já no precipício, batido na árvore, já abatida, porque o carro veio pegando velocidade. Tudo isso que o carro ficou imprestável, e o risco lá de baixo. Depois nós olhamos, gente, não havia outras árvores aí, nem à direita e nem à esquerda. Quando nós chegamos depois lá embaixo, depois o ônibus passou, que vinha um pouco atrás, nos pegou, e eu cheguei a São Paulo. Nós fizemos aquele encerramento do encontro de jovens, veja, antes e depois. E eu posso dizer mais uma vez: não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. E como, graças a Deus, eu tenho tido a graça de narrar as obras do Senhor. Veja o que os encontros de jovens geraram. Toda a Canção Nova veio disso. O que somos hoje, gente, começou lá. Porque depois eu acabei ficando tuberculoso. Mais uma vez eu podia ter morrido por causa dos encontros. Mas Deus também me levantou. Não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Como diz o versículo seguinte: o Senhor castigou-me duramente, mas poupou-me a morte. Poupou-me a morte. Ele não me deixou morrer. Eu posso dizer isso francamente, para narrar as obras do Senhor. Quando nós estávamos começando a casa de Queluz, que a nossa primeira casa é a casa mãe da Canção Nova, só tínhamos feito o alicerce. Eu tive que passar por uma cirurgia de vesícula. A minha vesícula estava infeccionada. Antes eu nem sabia que era vesícula. Eu sentia dores, eu sentia mal-estar, a digestão atrapalhada, mil coisas, mas nem desconfiava que fosse a vesícula. Quando descobrimos, a vesícula já estava infeccionada. Eu tive que ser operado. E, gente, a operação foi muito complicada. E pior ainda, depois da cirurgia, pelo tipo de cirurgia que se fazia naquela época, isso foi em 77, é isso, Luzia? 1977, portanto 10 anos depois daquele acidente. Depois da cirurgia, eu soluçava, e eu não sabia. O médico, o doutor Martinho, que me operou e cuidou de mim, e o hospital inteiro sabia o risco que eu estava correndo. Até tiveram que dar 3 pontos especiais, que não eram feitos com linha, era com este fio grosso de nylon, esse semelhante ao que desce do soro para ir para a veia da gente. Era um fio daquele jeito. Fizeram 3 pontos com aqueles fios, porque o meu soluço, era tão forte que corria risco de abrir de novo a cirurgia. Foi uma semana inteira assim. Depois, o doutor Martinho e a irmã diretora do hospital, irmã Glória, me contaram o risco que eu corri, e disseram o mesmo. Nós estávamos receosos que de uma hora para outra o senhor morresse. Veja, quando nós fazíamos a primeira casa, que foi a mãe de tudo isso, gente, nada disso existia, não. Era aquela nossa primeira casa de retiros, que estava só no alicerce. Mas o que aconteceu? Eu posso dizer sem medo: não hei de morrer, mas viverei para narrar as obras do Senhor. A destra do Senhor fez prodígios, levantou-me a destra do Senhor, fez maravilhas a destra do Senhor. E eu poderia contar outros fatos
onde realmente eu corri risco de vida, como esse do ano passado, mas o Senhor me salvou. Mas por que eu contei tudo isso? Porque se você for olhar para a sua vida, você vai ver também quantas vezes, e certamente quando eu e você chegarmos à eternidade, Deus vai mostrar as vezes que podiam ter sido trágicas para nós, e o Senhor, graças a Ele, veio em nosso socorro. Nós podemos dizer hoje: graças a Deus o Senhor veio em meu socorro. Eu tenho a certeza que você também pode dizer: a destra do Senhor me levantou, levantou-me a destra do Senhor, a destra do Senhor fez maravilhas. Não hei de morrer, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Portanto, gente, narrar as obras do Senhor, para mim hoje é obrigação. Narrar as obras do Senhor, para mim, é obrigação. Eu posso dizer novamente como São Paulo: ai de mim se eu não narrar as obras do Senhor, ai de mim se eu não testemunhar as obras do Senhor, ai de mim se eu não fizer como lá no começo dos encontros de jovens, aquela ânsia de levar isso para outros, porque realmente isso precisa me devorar, precisa me devorar. E eu preciso levar isso a outros, e eu não posso me cansar, eu não posso desanimar, eu não posso voltar atrás de jeito nenhum. Mas eu preciso contar para você também mais coisa a respeito disso. Não hei de morrer, não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Um primo meu, o Vadinho, casado com a minha prima, a Cidinha, ele estava trabalhando, ele teve um acidente de coração gravíssimo, onde essa veia maior, a aorta do coração, ele teve um derrame, mas só que não foi cerebral, foi um derrame coronário, quer dizer, a aorta, essa veia maior que sai do coração, gente, estourou, e aquele sangue todo, porque o sangue sai todo do coração por essa veia chamada aorta. E aquele sangue todo foi se derramando dentro dele. Quando o pegaram na rua, porque foi na rua que ele teve esse acidente interno, nada aconteceu, não foi caro, foi acidente cardíaco. O levaram rapidinho para o hospital. E ele teve que imediatamente passar por uma cirurgia que demorou horas e horas, 4, 5, 6 horas de cirurgia. Eu estava chegando em casa e meu irmão me disse: olha, o Vadinho, nosso primo, está nessa situação. Me contou. A Cidinha, nossa prima, telefonou e está pedindo que você vá lá. Quando ele me falou isso, já era tarde. Eu disse: amanhã cedo a primeira coisa que eu vou fazer vai ser essa, eu vou lá. E fiz. Na manhã seguinte, era domingo, pegamos o carro e fomos para lá. Encontrei a minha prima e a filha dela já na porta do hospital. Daí somente eu pude subir, porque ele estava numa UTI, mas uma UTI especial ainda, porque ele precisava de todos os cuidados. Quando eu cheguei, os médicos e paramédicos me informaram que a situação dele era gravíssima, que eles não podiam dar nenhuma esperança. Claro, a cirurgia tinha corrido bem, mas eles não podiam dar nenhuma esperança, porque foi muito grave mesmo aquilo que ele passou. Como eu faço sempre, eu peguei e abri, e caiu justamente nessa passagem. E mais interessante, os meus olhos bateram diretamente nesta frase. Você pode perceber por essa Bíblia, está no finalzinho da página. E os meus olhos então bateram lá no final da página, nesse versículo 17: não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Gente, eu tive a maior certeza de que não era eu, mas era o Senhor dizendo a respeito do meu primo Vadinho: não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor.
Embora eu visse com os meus olhos, eu não podia aí ser alienado de jeito nenhum. Mas eu estava vendo com os meus olhos, eu fiquei sabendo dos médicos e paramédicos que a situação era gravíssima, humanamente era impossível, mas o Senhor estava dizendo pela palavra dele, em quem eu devia acreditar? Acreditar mais na palavra do Senhor, portanto no Senhor ou nos médicos? Eu sei que infelizmente nessa hora a pessoa diz, não, mas não é que seja o Senhor falando, é que abriu a Bíblia, caiu essa passagem, mas pega uma Bíblia desse tamanho, gente, olha quantas páginas, você abrir e cair nessa passagem, mas que está mais ou menos no meio da Bíblia, então realmente está no meio da Bíblia, mas dá uma olhadinha aqui, né? Todas essas páginas aqui estão no meio, e olha quantas páginas. E eu vou dizer para você que papel Bíblia é fininho. Aqui você tem pelo menos 100 páginas porque essa Bíblia tem 1.300 e tantas páginas. Isso aqui tem já umas 100 páginas. Como é que eu fui abrir justamente naquela página e os meus olhos foram bater ali? Para mim foi certeza. Eu tinha de um lado o parecer dos médicos, claro que era respeitável, e eu tinha que respeitar o parecer dos médicos, mas eu tenho que ouvir a voz de Deus também. E por isso, ousadamente, eu rezei por ele, já na certeza no meu coração de que o Senhor ia cumprir a promessa dele. Não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Rezei, claro, eu rezei direitinho, mas já proclamando a cura do Senhor. E desci. Quando cheguei lá embaixo, na portaria do hospital, onde estava minha prima, inclusive aflita, porque só havia 1 hora de visita no dia. Somente eu entrei porque era padre e era para poder rezar por ele. Então eu disse para ela o estado dele, como me disseram os médicos, mas eu mostrei a passagem para ela e para a filha. E graças a Deus ela acreditou também. E eu disse, o Vadinho vai se salvar, o Vadinho vai se levantar, porque o Senhor disse, não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. E acrescentei, o Senhor castigou-me duramente, mas poupou-me a morte, não me deixou morrer. E, gente, passou uma semana e o Vadinho saiu do hospital. Claro, o grupo de oração inteiro, do qual eles participavam, orou por ele. Eu nem vou dizer que foi só a minha oração, não. Mas o que eu quero dizer para você, que isso funciona. E quando o Senhor nos fala, é aquilo que o Senhor disse. Eu não estou dizendo que fui eu que fui orar e por isso ele foi salvo, não. Foi primeiro a misericórdia do Senhor. Foi todo aquele povo que rezou a partir da família, mas todo aquele povo que rezou, e a palavra do Senhor, e graças a Deus eu orei acreditando na palavra do Senhor. Uma semana depois ele saía do hospital. Os médicos esperavam que ele fosse demorar muito, até ficasse com, como é que diz isso? Com sequela, porque foi muito grave. Então assim que no começo ele não falava, porque foi um derrame de aorta, mas é derrame. Então no começo ele não falava, mas graças a Deus foi tudo muito rápido. O Vadinho voltou a trabalhar. Mas o mais interessante é que na segunda-feira, portanto o dia seguinte, isso foi lá no domingo no hospital, na manhã seguinte eu celebrei a missa às 7 horas, porque era uma das missas dentro do projeto Dai-me Almas. E testemunhando sobre o projeto Dai-me Almas, eu testemunhei isso, gente. E falei ali em público, diante das câmeras de televisão. Hoje falar diante das câmeras de televisão é fácil, porque já aconteceu. Já faz mais de ano que isso aconteceu. Mas naquele dia, no dia seguinte, graças a Deus eu testemunhei e disse, o Vadinho vai se levantar e vai narrar as obras do Senhor. Aconteceu ao pé da letra. Não sei se você viu,
Mas num desses nossos encontros, ele e a esposa vieram aqui justamente para agradecer a Deus. E coincidiu com um grande encontro aqui. E eles puderam testemunhar. Imagina com que emoção nós vivemos isso, apresentando para todos. Aquele que humanamente não tinha condições, humanamente, gente, era impossível. Mas o Senhor realizou. E ontem à tarde eu tive uma grande alegria, porque a minha pregação também ontem à tarde, de acordo com o Evangelho, que terminava justamente dizendo que para Deus nada é impossível. Eu tive a alegria do presente de outros 2 primos meus, o Newton e a Kátia, que estavam ali na missa. Então, no primeiro momento eu não os reconheci, porque a gente fica muito tempo sem se ver. Eu vi aquela senhora grávida e disse: mas eu conheço essa moça. Depois eu olhei para o Newton, né, que nem sabia que era ele. Falei: mas eu conheço, quem é esse? Nem liguei um com o outro. Ele parece assim um pouco com o padre Marcelo, né? Falei: claro, não é o padre Marcelo. Mas quem é que é? Estão ali? Vem cá. Vem cá. Acho que você já deu uma olhadinha para ele. Ele tem o jeitinho do padre Marcelo, né? Não é tão alto, mas o rostinho dele. E eu vi que os 2 estavam ali. E eu testemunhei. E eles puderam testemunhar. Não tenho dúvida nenhuma que a Cátia está grávida, né? Deus lhe pague. Deus lhe pague, Newton. Obrigado, meu filho. O que vocês quiserem ir falando, vocês vão falando. A mulher ficou mais perto, que fala mais, né? Então, nesse cenáculo que aconteceu nesse ano lá no Morumbi, no mês de junho, eles conseguiram varar, né? E chegaram lá pertinho do palco. E quando disseram que eram meus primos e tal, facilitaram. E eles vieram trazer o álbum de casamento. Eles reservaram umas fotos para mim, porque 4 anos atrás eu tinha feito o casamento deles. Foi uma alegria muito grande a gente se encontrar. As fotos que eles me mostraram. Até parece que eu perguntei se vocês tinham filhos. Vocês disseram que ainda não, não é? Mas quando eu cheguei em casa, no final do dia, eu estava morto de cansaço, porque imagina o cenáculo inteiro, né? Mas antes de deitar ali, eu peguei o álbum, né? Abri o álbum, revi as fotos e vi que eles tinham deixado uma carta dentro, né? E li a carta, onde ela contava, e ele assinou junto, né, a situação deles, até dizendo que eles tinham passado por uma situação de casamento muito difícil, muito complicada. Quase as coisas estavam se desfazendo, não é? E graças a Deus nessa hora eles encontraram o grupo de oração, não é? Foi um, foi outro para o grupo de oração, e o grupo de oração os refez, né? E daí entraram de cheio no grupo de oração. A vida deles foi refeita. Por isso que eles foram para o cenáculo, né? E o pessoal sabia que eles eram meus primos e tal. Não fazem muito uso disso porque é até inconveniente, né? Mas o pessoal também ficou entusiasmado saber que ele é meu primo mesmo, né? Ela é prima porque é casada com ele, né? Levamos o jeitão, né? Um do outro. Mas ele é muito mais bonito, não resta dúvida. Obrigado, bondade do Senhor. E daí que ele conseguiu ir ao cenáculo e varou e chegou até lá. Daí eu peguei o telefone, porque eu vi que no final da carta eles tinham deixado o telefone, porque eu disse: não posso deixar para amanhã, tem que ser hoje. E conversei com os 2. Até um ficou num telefone e o outro ficou na extensão, né? Conversei com um, conversei com outro. Depois eu percebi que estavam na extensão. Conversamos os 2 juntos, onde eles refalaram o que eles tinham passado. E eu perguntei a respeito de filhos, por que não tinham tido filhos ainda. Daí disseram da dificuldade que ela teve, passou por vários tratamentos, né? Por vários exames. E até o médico tinha dito que ela tinha que passar por um exame muito complicado, não é? E que até tinha aconselhado que ela fizesse inseminação artificial, é isso mesmo?
não é que no mês de agosto desse ano fizesse inseminação artificial. E eu disse no telefone: mas você vai fazer, minha filha? Ela disse: não, padre, não vou fazer, não. Ele disse: não precisa fazer, não, porque Deus vai realmente dar a você esta graça, né? E disse, fui dizendo para eles, né? E percebendo que no outro lado eles estavam acolhendo, estavam aceitando. Caiu no coração deles, eles acreditaram, porque acreditaram, a graça já começou a agir. E disse: eu vou rezar por vocês. E disse a ele: põe a mão, impõe as mãos na barriga dela, né? Porque você é o marido, né? E rezamos juntos. Eu rezei, ele rezou também, né? E eu rezei, gente, na certeza de que Deus estava lhes dando esta graça. Um mês depois, eles vieram aqui, né, junto com alguns membros da minha família. Nós estávamos tendo um encontro também, não é? E vieram justamente para testemunhar que ela já estava grávida de um mês, porque 15 dias depois, e veja, por que 15 dias depois? Porque na primeira vez que ela ficou fecunda, não é? Na época da fecundidade dela, Deus já fez. Eles já tinham 4 anos sem ter filhos. Está aqui, né? Inclusive é presente para mim ontem que eles me disseram que ele se chama Jonas, já sabe que é menino, portanto que é Jonas, e que é um presente para mim, porque é realmente isso. Em nada dessa vida, nada desse mundo é impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível. E todos nós, nas nossas vidas, podemos dizer: não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor castigou-me duramente. Ele provou também duramente a eles dois, né? Mas poupou-me a morte. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eles estão aqui para provar para você que eu só posso narrar as obras do Senhor. Verdade ou não é? O que vocês querem dizer? Não, a gente tem que agradecer muito a Deus e sempre confiar nele, porque nosso Deus, como o Padre Jonas já falou, nosso Deus é o Deus do impossível. A gente, que nem ele disse para a gente, que a gente conseguiu com a graça de Deus, né, é através da bênção dele também, que ele é um instrumento de Deus, que, como todo mundo sabe, o pessoal da Renovação Carismática tem essa certeza, que a gente, tudo pode através da oração, tudo é possível através da oração, que a gente deve ajoelhar no chão e pedir a Deus que Ele concede. Se estiver dentro dos planos deles, Ele concede tudo o que a gente pede. Nosso Deus é maravilhoso. E também agradecer a Nossa Senhora, porque na hora que o Padre Jonas estava com a gente, ele rezando pelo telefone, a gente estava em frente em Nossa Senhora de Guadalupe. E tenho certeza que ela estava também intercedendo. Obrigada, Senhor. Deus de Pai, Muita saúde para o Senhor. para você também, para vocês também. Ai, que beleza! A Sagrada Família, não é? É isso mesmo. Jesus, porque eu nunca tinha visto um assim. Nossa Senhora montada no burrinho, né, com o menino Jesus. Ela ainda está grávida, né? Está grávida ainda. Nem é Nossa Senhora já com o menino. Não, eles estão vindo de Nazaré para Belém, né? José puxando o burrinho, não é? Puxa o burrinho mesmo, viu? Puxa o burrinho, porque está aqui Maria e o menino Jesus. Deus de Paz. Deus abençoe. Deus abençoe você, Nilton. Que o Senhor continue muito forte, muito saudável, para dar alegria para a gente, né? Amém. Continuar guiando o seu povo, o povo de Deus. Muito obrigado. Deus de Paz. Veja, começa. Obrigado. Começa na nossa casa. Começa na nossa casa. Você já me viu várias vezes aqui dizendo que talvez você tenha maior dificuldade em convencer os seus, não é? Porque ninguém é profeta na própria terra, muito menos na própria casa, na própria família. E eu sempre tive esse problema, porque eu fui menininho para o seminário, eu fui com 12 anos para o seminário. Por isso eu vivi 15 anos de seminário muito longe deles todos,
Depois, como você sabe, eu conto muitas vezes, logo no meu começo de padre, eu comecei com esses encontros de jovens, e então a minha vida foi cheíssima sempre. Você viu todo o resultado. Eu pude fazer pouco diretamente pelos meus, mas eu já contei que os meus irmãos, o meu irmão o Zé Carlos, com a minha cunhada Maria Alice, e as minhas irmãs, com os meus cunhados que são os maridos delas, e os meus sobrinhos que são os filhos deles, gente, um por um deles foram vindo para o Senhor, um por um. Ainda nesse ano, eu já contei várias vezes aqui o que aconteceu com a Márcia, minha irmã, no momento de desespero, e foi aí que ela encontrou Deus. Nesse ano, o filho dela, o filho mais velho da Márcia, meu sobrinho César, né, também teve a graça da sua reviravolta. Está conosco, trabalhando conosco, vivendo conosco, tanto quanto a Márcia, que já é da comunidade do Segundo Elo, graças a Deus. Um por um dos meus irmãos, e daí os meus cunhados, os meus sobrinhos, foram vindo. Eu fui vendo que também os meus primos, os meus tios, e Deus foi agindo na vida deles, uns pelo amor, como o caso do Nilton e da Kátia, outros pela dor, como o caso da Márcia, como o caso da Marta, a minha irmã, que também numa cirurgia, onde ela quase morreu, porque teve aquilo que é uma infecção generalizada no organismo inteirinho, e ela esteve às portas da morte. Foi naquele momento que ela foi atingida, e atingida lindamente por Deus, alguns no amor, outros na dor, mas um por um deles foram se aproximando, e são de Deus, e eu peço que realmente eles sejam de Deus, porque também quanto a minha família, eu preciso narrar as obras de Deus, e confie nisso. Eu precisava aqui estar salvando as pessoas das famílias dos outros, e por isso eu não podia estar trabalhando com os membros da minha família, que graças a Deus é grande. Por exemplo, o Nilton é filho da minha prima Terezinha, que é filho do meu tio Antônio, que é irmão do meu pai. Meu pai e o tio Antônio tiveram mais 10 irmãos, portanto família grande. Minha mãe também tem uma família grande, então são muitos. Tenha essa confiança. Assim como eu não pude fazer muito no meio dos meus, uma vez que eu trabalhava na recuperação, na salvação, na conversão, no encontro com Deus de outros, Deus foi trabalhando através de outros nos meus parentes, como eles. Nem foi por mim. Na hora que o casamento deles chegou àquele ponto difícil, eles foram para um grupo de oração, através de outras pessoas, não foi através de mim. Nem pensaram em mim, foram pessoas que eles conheceram, que os levaram para o grupo de oração, e lá tudo aconteceu. Confie. O que você não conseguir fazer com os seus, se você continua narrando as obras do Senhor, para que outros o conheçam, para que outros o encontrem, para que outros se convertam, tenha certeza que Deus vai usar de alguém. Você semeia no quintal dos vizinhos, você semeia no canteiro dos vizinhos, não tenha medo, porque é dando que se recebe. Desse jeito, alguém vai semear no seu quintal, alguém vai levar a graça da salvação aos seus, alguém que você nem imagina. Pode confiar nisso, porque Deus tem feito isto na minha vida, e eu só posso dizer, não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. E chega no versículo 19, onde o Salmo 117 diz: abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer ao Senhor. Gente, eu só posso agradecer.
Só posso agradecer. E tenho a certeza que você também, assim como o Salmo começou, louvai o Senhor porque Ele é bom, eterno, e a sua misericórdia, realmente nós só podemos agradecer. Só podemos agradecer. Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer, para dar graças ao Senhor. Versículo 20: esta é a porta do Senhor, por ela só o justo entrará. Graças vos dou, Senhor, porque me ouvistes. Graças vos dou, Senhor, porque me ouvistes e vos fizestes meu Salvador. A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, um prodígio aos nossos olhos. Desculpe, mas eu preciso dizer também a respeito da minha vida. Isto é obra do Senhor, um prodígio aos nossos olhos. Gente, é um prodígio em primeiro lugar para os meus olhos. Olhando para a canção nova, eu só posso dizer: isto é obra do Senhor. Um prodígio aos nossos olhos, aos meus em primeiro lugar. A minha família imensa, a família imensa que Deus me deu. O Newton e a Kátia são meus parentes, são da minha família por laços de sangue. Você por laços espirituais, mas eu nem sei quais laços são mais fortes, se são os laços de sangue ou se são os laços de espírito. Certamente os laços do espírito. Pela imensa família Canção Nova que Deus me deu, eu só posso agradecer. Graças vos dou, porque me ouvistes e vos fizestes meu Salvador. Eu só posso dizer como Nossa Senhora: a minha alma engrandece o Senhor, e exulta o meu espírito em Deus meu Salvador. Exulta de alegria o meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez, a baixeza, no meu caso eu até podia dizer para a miserabilidade do seu servo. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Realmente isso, gente, eu tenho a certeza de que a mesma coisa você pode fazer, olhando para a sua vida, olhando para a sua história, olhando os fatos, os acontecimentos que Deus realizou na sua vida. Você pode igualmente como eu dizer: a minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez, a miserabilidade do seu servo, da sua serva. Por isso as gerações hão de me chamar de bem-aventurado a mim, bem-aventurada você que é mulher, como disse bem-aventurada a Maria. As gerações hão de chamar-me bem-aventurada ela, bem-aventurado eu, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Louvado sejas tu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha vida. Obrigado pela tua obra na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus 66 anos. Obrigado, Senhor, porque é verdade, eu só posso narrar as obras do Senhor, e eu existo para narrar as obras do Senhor. Eu continuo existindo só para narrar as obras do Senhor. Muito obrigado. Só existo, Senhor, para celebrar, para dar graças, sim, Senhor, e fazer da minha vida uma ação de graças. Senhor, eu só posso evangelizar. Senhor, eu só posso gastar a minha vida, Senhor, para que outros te conheçam. Eu só posso, Senhor, viver narrando as tuas obras, Senhor, testemunhando o que o Senhor fez na minha vida, na vida dos outros, na vida de tantos. Só posso, Senhor, e estou aqui, Senhor, diante dos meus irmãos, diante de ti, para dizer: estou disposto, Senhor, inteiramente disposto a gastar a minha vida, sim, a gastar a minha vida por ti, Senhor. E tudo que eu fizer, Senhor, gastando literalmente a minha vida, ainda é pouco por aquilo que o Senhor fez por mim. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu sei que isso é graça para todos os meus irmãos. É a mesma graça, Senhor, nós te damos graças. Agradeço a você também, porque também eu só posso dar graças ao Senhor, só posso viver narrando as obras do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu só posso dar a minha vida, gastar a minha vida, Senhor, e gastar a minha vida anunciando as tuas maravilhas, porque o Senhor fez em mim maravilhas. O Senhor olhou para a minha pequenez, a minha baixeza, a minha miserabilidade,
Por isso também os que virem a minha vida, os que conhecerem a minha história, me chamarão de bem-aventurado, de bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Muito obrigado, Senhor. E para que nós possamos realmente viver em ação de graças e fazer da nossa vida um louvor, derrama, Senhor, sobre nós. Derrama sobre mim que preciso hoje, Senhor. Derrama sobre esses meus irmãos. Dia especial é também dia de graças especiais. Derrama sobre mim, Senhor, porque eu preciso muito. Mas derrama sobre os meus irmãos. É isso que eu te peço, Senhor, insistentemente, também sabendo que é dando que se recebe. Derrama sobre os meus irmãos, Senhor, o teu Espírito Santo, para que cheios do Espírito Santo, Senhor, eles possam fazer da própria vida um louvor. Batiza o Senhor no Espírito para batizá-los no louvor. Batiza o Senhor no Espírito Santo para batizá-los na ação de graças. Batiza o Senhor no teu Espírito Santo para batizá-los, Senhor, no narrar as obras do Senhor, para que sejam realmente bem-aventurados, porque o Senhor fez neles maravilhas e eles reconhecem que o Senhor fez neles maravilhas. Derrama, derrama, derrama sobre eles, Senhor, o teu Espírito. Braço erguido, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou dos tronos poderosos, exaltou os humildes, toda a força, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.